Obrigado por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. Obrigado por cada vida que está aqui. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que também ainda não retornaram de férias. Que o Senhor abençoe elas, guarde elas do pecado, livra, Senhor, do mal. A minha oração nessa noite é que o Senhor, ó Deus, libere uma palavra que venha do trono da graça. Eu me submeto ao que o Espírito quer falar hoje nesse lugar. Eu não os conheço, mas o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece cada história. O Senhor conhece cada pessoa nesse lugar. O Senhor tem um carinho especial por elas. O Senhor as ama. O Senhor sabe o que elas têm passado. Coisas que elas não têm falado com ninguém, elas têm falado ao Senhor. Falado dentro de um carro, falado num quarto, falado às vezes em cima de uma cama. E o Senhor ouviu. E nesta noite o Senhor vai falar com eles de uma forma especial. 2025 não será um ano qualquer. Será um ano de grande restituição, de favor e de vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero falar hoje sobre Deus vai arrumar a sua bagunça. Todos nós, em alguma área da nossa vida, nós às vezes fazemos escolhas erradas. Eu sou pai, eu tenho 3 filhos, um de 17, um de 14 e uma de 6 anos. E você sabe, é normal na idade, quando é criança, ou em algum momento também, na adolescência, que eles acabam fazendo bagunça, né? E, claro, a bagunça deles é uma bagunça menor, é uma bagunça no quarto, alguma coisa do tipo. E chega um momento que eles clamam: pai, ô mãe, me ajuda, eu não dou conta de arrumar essa bagunça. E você sabe, nós nunca julgamos e condenamos e dizemos: você fez a bagunça, então arrume. O que eu fiz como pai? Fui lá e ajudei. Você sabe, às vezes na vida, quando nós crescemos, nós também fazemos escolhas erradas. Nós também, às vezes, fazemos escolhas erradas. Feliz é aquele que é humilde para reconhecer isso. Triste quando vemos pessoas que, além, sabe, de não perceber que estão sofrendo consequências das suas escolhas, ainda insistem no erro. Então eu quero hoje poder mostrar para você que no tempo de restituição, Deus vai ajudar você. Sabe por quê? Porque como eu me antecipei falando antes da oração, que é o ano da restituição. E quando falamos de restituição, parece que algumas áreas você pode ter fé para ter restituição, mas outras não. Por quê? Porque a mensagem que chega ao teu coração é essa: você que errou. Eu quero te fazer 2 perguntas. Eu quero fazer uma pergunta. Eu não costumo fazer isso aqui, mas você vai responder. Você não vai responder, ou eu aqui, não. Você vai só levantar a mão com sim ou com não. Você acredita que Deus é poderoso para desfazer obras do diabo? Sim ou não? Quantos acreditam aqui que Deus é poderoso para desfazer obras do diabo? Você crê nisso? Faz bem crer, porque 1 João 3:8 diz, né? Quem procede do pecado, quem comete pecado, vive na prática, é do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas aí o texto diz, parte B, para isso. Para quê? Para isso se manifestou Cristo Jesus, para desfazer as obras do diabo. Para que o Filho de Deus se manifestou? Para desfazer obras do diabo. Então, você fez a resposta certa. Agora eu quero te perguntar, você crê que o Senhor é poderoso para desfazer as obras que você fez? Você vê, menos de 10, menos de talvez 5% não levantou a mão. Nem meu pastor que está aqui não levantou a mão. Acho que não entendeu a pergunta. Por quê? Porque nós acreditamos que Deus pode desfazer as obras do diabo. Mas quando está relacionado a nós, nós não acreditamos. Sabe por quê? Porque vem uma mensagem assim: foi você que fez, então você tem que pagar. Foi você que errou, você tem que fazer. Pastor, eu aprendi com meu pai que tem que ser homem. Já que eu errei, eu tenho que pagar. Deixa eu te falar uma coisa. Está certo quando se fala de homem para homem. Mas tem coisa que você faz que você não consegue pagar. E enquanto você não for humilde para reconhecer e pedir ajuda, você vai continuar sofrendo por causa do seu orgulho, por causa da soberba. Alguém diga amém, por favor, para eu saber que você está respirando. Quando falam as verdades, mas vocês não gostam de ouvir, tem que gostar de ouvir, gente, verdades. São verdades transformadoras. Entende o que eu estou falando? Às vezes, não, eu sou assim, eu fiz, então eu vou ter que pagar. Ei,
deixa eu dizer algo para você nessa noite. É sobre isso que eu quero falar. Deus é amoroso. O mesmo Jesus que tem poder para desfazer obras do diabo, tem poder também para desfazer escolhas erradas que você fez. Não deveria ter entrado nesse negócio, não deveria ter flertado com essa pessoa, não deveria ter entrado por esse caminho. Agora chegou onde chegou e o diabo está dizendo para você, vai ser só ladeira abaixo, mas eu vim aqui dizer para você, Deus vai entrar nessa história, e quando Deus entra na história, Ele tem a palavra final. Deus vai ajudar você a arrumar o que você às vezes não consegue. Quantas pessoas entraram em dívidas, quantas pessoas às vezes entraram em problemas graves, por quê? Você fez a escolha errada. Agora, olhe para mim por favor, pior do que fazer a escolha errada é não aceitar ajuda. Pior do que fazer a escolha errada é não aceitar que o Senhor ajude você a arrumar a sua bagunça. É não clamar para Ele. É não chegar e dizer assim, Senhor, eu reconheço, não deveria entrar por esse caminho. Não deveria ter feito essa escolha. Fiz, estou sofrendo as consequências, estou errado. Mas eu te peço, me ajuda a pagar. Me ajuda a resolver isso. Quando você tem esse clamor simples, quando você tem essa humildade para levantar a mão, Deus está estendendo para você as duas mãos e diz, eu vou ajudar você a arrumar o que você fez. Agora, escolha é sua. Se eu quero continuar sustentando uma moral, né? Sustentando uma postura que eu tenho que fazer pagar, reconheça logo. Reconheça que você precisa de ajuda. É fato que você fez escolhas erradas. Eu também já fiz. E quando fazemos escolhas erradas, olha para cá. O diabo, eu estava explicando isso para minha esposa. Apesar que somos nós, e aqui eu me incluo, que fazemos escolhas erradas, e às vezes de todo tipo, não tem nenhuma escolha errada sua que não tem influência também maligna. Tem também. Não estou aqui examinando você, dizendo, não, tadinho, foi influência. Não, tem coisas que o inimigo é que, sabe, ele realmente produz o pecado e ele tenta você a pecar. Sabe por quê? Quando você está sendo assediado, seja qualquer área, o inimigo diz para você, faz. Pode fazer. Você não é o primeiro. Isso aí também está acontecendo. O Senhor te entende. Coloca até Deus no meio. Pode fazer. Aí a pessoa faz. Depois que ela faz, ele passa para o outro lado e diz o quê? Não tem perdão para você. Então, primeiro, ele leva você a fazer algo. Depois, convence você que não tem perdão. Então, isso é muito sério. Sabe por quê? Porque tem muita gente vivendo, carregando, sabe, um jugo, um peso na vida. O diabo assediou ele para o pecado, ele fez escolhas erradas. Agora, o que o inimigo está dizendo para ele? Você vai ter que carregar isso para o resto da sua vida. Você vai ter que carregar isso e não tem jeito. Mas eu quero dizer para você, assim como ele é poderoso para desfazer as obras do diabo, porque ele te ama, ele também é poderoso para desfazer o que fumou um ano todo, sabe, muitos anos, e agora fala, nossa, a consequência é sofrer com isso. Mas ele tem poder para curar você sim, te dar uma vida abundante. Talvez você foi irresponsável financeiramente, fez escolhas erradas, e hoje está com um problema grande, não consegue chegar e falar, eu consigo pagar, mas ele é poderoso para dizer, eu vou ajudar você e vou fazer você prosperar, e você vai ser tão abençoado como você nunca foi antes. Fale amém, por favor. Talvez você veio de uma família disfuncional, onde fizeram escolhas erradas, mas Deus diz, eu vou restaurar. E quando Deus restaura, Ele faz algo muito melhor. Quando Deus pega uma água que transforma em vinho, quando alguém experimenta, diz, que vinho é esse? Não, isso aqui o homem não pode fazer. Você sabe, um bom vinho, quando é se plantado numa vinícola, para se tornar um bom vinho, demora entre 5 a 7 anos. É um vinho hoje razoável, mediano. Para ser um excelente bom vinho, deve ser aí entre 9 e 10 anos, dependendo do lugar, dependendo da uva. A Bíblia diz que Jesus estava em um casamento. Ele transformou a água em vinho. Quando os homens beberam, disseram, não, para aqui. Por quê? Porque esse aqui, você fez algo contrário. Você guardou o melhor vinho para agora. Sabe por quê? Porque Deus não sabe fazer nada diferente. Tudo que Ele faz o melhor. Quero declarar que Ele vai fazer o melhor na sua vida, em todas as áreas. Sabe por quê? Porque quando Deus faz, fica notório que foi Ele que fez. Mas para o Senhor fazer,
Nós precisamos acreditar, ser humilde, porque a graça de Deus vai nos acompanhar. É triste você ver pessoas na vida carregando culpas do passado. Sabe por quê que tem gente que vive repetindo o mesmo erro? Porque ele não tratou com a raiz do problema. E a raiz do problema é que ele se sente culpado. Toda pessoa culpada, involuntariamente, ele vai reproduzir atitudes, crenças erradas. Por quê? Porque lá dentro ele tem o sentimento, eu preciso pagar por isso. Hoje eu quero ajudar você a ser livre desse sentimento. Cristo já pagou por você. Cristo já morreu no seu lugar. Aceita isso. Aceita isso. Não viva querendo, resolver tudo. Seja humilde para pedir ajuda. Quantos estão me entendendo nessa noite? Então eu quero compartilhar com você, porque talvez você errou e ache que não tem restituição para você. Talvez você errou e tem uma crença na sua mente de que quando você erra, Deus te coloca do lado. Deus gosta de gente boa. Só vai ser abençoado os que fazem escolhas certas. E se eu falar para você que esse pode ser o melhor ano da sua vida? Obrigado por esse amém aqui. Mas não é todos. Eu queria que todos realmente reconhecessem e falassem: quem sabe 2025 não vai ser o melhor ano da sua vida? É difícil acreditar quando você vem de um histórico, vem, andando em derrotas, de que chega um momento onde Deus pode entrar na sua história e falar: vou fazer tudo novo. Mas não vai ser do seu jeito, vai ser do meu jeito. Quando Deus coloca a mão dele, irmãos, não há homem que não possa, não há demônio, não há situação, não há circunstância, não há crise, não há luta que possa se comparar ou impedir quando a mão de Deus estende sobre a vida de um homem. Quando Deus diz: vou levantar novamente, vou restaurar novamente. É isso que Deus tem para gente aqui. É isso que Deus tem que o Senhor tem para pessoas que estão aqui hoje. Deus tem isso para você. Eu quero falar então sobre 3 promessas. Quantas promessas? 3 promessas de restituição. Mas só é para quem entende que em algum momento, assim como eu, o primeiro que vos falo, que errou. 3 promessas. Por isso que o título dessa mensagem é: Ele vai te ajudar a arrumar a bagunça. A primeira promessa está em Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Sabemos, o que o texto começa dizendo? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu. O texto está dizendo: não importa o que aconteceu, vai cooperar para o seu bem. Isso é uma verdade ou não? Está na Bíblia. Agora, é preciso entender para quem é essa verdade. Essa verdade é para todo mundo? Não. Por que não é para todo mundo? Primeiro, sabemos que todas as coisas vai cooperar para o bem. De quem que vai cooperar? De quem ama a Deus. Quantos aqui amam a Deus? Nem todo mundo ama a Deus. Não é verdade. Tem inimigos de Deus, diz a Bíblia. Nem todo mundo ama a Deus. Nem todo mundo se interessa por Deus. Se interessa pelas coisas de Deus. Mas a Bíblia está dizendo que aqueles que amam a Deus, tudo vai cooperar para o seu bem. Segundo, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esses chamados aqui é chamados à salvação. Quantos reconhecem que Jesus veio como homem, morreu e ressuscitou? Então, se você ama Deus e reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, diz a Bíblia que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Agora, a primeira coisa que nós precisamos entender é o que significa essa palavra sabemos. No grego, o grego realmente é uma língua, a palavra de Deus, esse texto foi escrito no grego, é uma língua muito expressiva. Então, numa mesma palavra como essa, sabemos, ela tem 2 definições. A palavra sabemos no grego, ela às vezes é aplicado como gnosco e como oida. O que é o gnosco? O gnosco é um conhecimento mental. É um conhecimento que você adquire com estudo. É um conhecimento por investigação. Por isso que então, quando alguém está com um problema e precisa fazer um exame, eles falam: então, nós precisamos de um diagnóstico. Então, essa palavra vem de gnosco, diagnóstico, prognóstico. É um estudo, né? É um conhecimento
e na nossa língua é sabemos. Mas o grego também, quando fala a respeito do saber, tem uma outra definição. E que definição que é essa? Oito. Oito. E o que significa oito? Conhecimento por revelação. Não tem nenhuma influência de algo mental. É um conhecimento que existe dentro do seu coração a respeito de uma verdade. Agora, a pergunta é, você acha que está escrito aqui 8 ou gnosco? 8. Então, você precisa saber, por revelação, que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Agora, preste bastante atenção. Todas as coisas vão cooperar para o meu bem. O Senhor não está dizendo que todas as coisas procedem dele. É muito ruim quando você vê irmãos sofrendo, passando por situações, aí ele diz o quê? Pastor, eu tenho que aceitar. Isso aí foi Deus, já que todas as coisas cooperam para o bem. Ei, quem que começou isso? Não foi Deus. Eu estava conversando com um pastor essa semana, e ele estava dizendo que um discípulo dele nas férias, acho que foi visitar uma família, né? E aí na família tinha muitos crentes. E um desses crentes lá na família disse, você não viu a pandemia? O tanto de gente que morreu na pandemia? Aquilo ali foi Deus limpando a terra. Aí eu olhei, não só ouvi, melhor dizendo. Aí eu falei assim, Senhor, eu estou precisando de ajuda. Porque eu estou chegando numa fase da vida que se eu tiver numa roda dessa, vai ficar ruim. Sabe por que vai ficar ruim? Porque antigamente eu era mais educado, assim, politicamente correto, né? Não, eu quero passar uma mensagem, que eu sou uma pessoa, gente boa. Aí eu não vou contestar. Eu se eu tiver numa roda dessa, eu vou falar, é mesmo? Quem falou com você que foi Deus que passou o limpa na terra? E dá vontade de falar, pois é, e ele não limpou você não com essa malignidade toda no seu coração? Deixa eu te falar, é muito perigoso quando você apresenta para as pessoas um Deus maldoso. É muito perigoso quando você apresenta para as pessoas um Deus. Agora vem, eu estou aqui como pastor, falo disso, aí tem uma pessoa que está com uma mãe, sofrendo, às vezes um pai internado, lutando contra um câncer. Aí você me ouve isso, o que você fala? É Deus. Quantos crentes, meu Deus, translocados existem nesse mundo de hoje, como esse? Aí alguém disse, não, mas não é assim não, ele é assim. Aí você pensa que é uma pessoa assim, não, é gente, sabe, né, formada, gente tem uma profissão, não vou nem falar para nos animar alguns, mas tem um conhecimento gnosco das coisas de Deus, não tem oído, não tem revelação. Deixa eu te falar, Deus não está nessa de destruir vidas não, Deus não está nessa de limpar não, porque se ele fala um negócio desse, eu vou falar, pois é, qual foi o critério que ele usou para limpar? Já que você falou, você deve saber, quem foram as pessoas que foram limpadas? As pecadoras? As mais malignas? Porque eu e você, nós estamos aqui. Então ele errou o endereço. Por favor, é preciso entender, irmão, que nem tudo é iniciado por Deus. Mas a promessa é, não foi Deus que iniciou, mas de alguma maneira vai cooperar para o seu bem. O diabo se levantou para destruir você, destruir seu casamento, sua empresa. Ele se levantou, mas Deus diz, vou fazer isso cooperar para o seu bem. Aquilo que veio para ser destruição, Deus vai pegar e vai transformar para ser bênção na sua vida. Você sabe, hoje, na verdade, acho que foi essa semana que eu estava conversando com meu filho. Foi uma conversa muito poderosa. Porque eu estava conversando com ele, estava dizendo, olha filho, é muito bom ver você hoje, né? E eles realmente, todos os meus filhos, não é porque são meus filhos não, mas eles são muito inteligentes, têm um conhecimento das coisas de Deus, interesse, são bonitos, né? Aleluia, a graça de Deus sempre vai melhorando as coisas, aleluia, vai melhorando a pessoa. Não é o meu caso, mas é o caso de alguns, a gente percebe. E é o meu caso, sim, claro. E aí, eu fico olhando para ele, fico admirando, né? Força, a idade. Eu falo assim, acho que eu já tive essa idade um dia já. E aí eu falei para ele assim, filho, se eu tivesse tido a oportunidade de conhecer o Evangelho na sua idade, se eu tivesse tido um pai, uma mãe, talvez, sabe, que conheceu Jesus lá no início, eu não teria passado por algumas coisas, eu não teria carregado algumas coisas. Aí ele olhou para mim, claro, Deus usou ele de uma maneira poderosa, ele disse, pai, não fala isso. Sabe por quê? Porque o senhor é o que o senhor é hoje, por causa dessas coisas que o senhor passou, e foi Deus que fez isso na sua vida. Eu falei, meu Deus, que menino inspirado.
Eu queria ter um filho desse, aleluia. E foi tão poderoso, sabe por quê? Porque quantos de nós, às vezes, ainda alimentamos que coisas que nós passamos, coisas que às vezes nós tivemos problema na nossa infância, na família, de coisas que nós passamos, aí nós pensamos assim, é por isso que eu sou assim, por isso que eu tive essas coisas. Olha, eu vou falar para você, eu não conheço a sua história, mas a promessa de Deus é que mesmo que você tenha passado por isso, mesmo que tenha tido traumas, coisas que às vezes vieram contra você, Deus de alguma maneira vai pegar isso e vai transformar para o seu bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu quero dizer para você nessa noite, isso vai cooperar para o seu bem, vai cooperar para o seu bem, ele vai fazer com que, você sabe, quando nós falamos que todas as coisas cooperam para o bem, não quer dizer que todas as coisas são boas, o que é ruim, é ruim. Então, tem coisas que é ruim. Aí alguém diz, não, mas isso aqui é bom, porque Deus está tratando comigo. Não, irmão. Tem coisa que é ruim. Não foi Deus que começou. Ele não é o iniciador dessas coisas. Fomos nós que fizemos escolhas erradas. Mas olha para mim, mesmo que foi você que fez a escolha, a promessa que Deus está dizendo para você nesta noite é que Ele vai transformar isso para o seu bem. Eu quero declarar que isso vai cumprir na sua vida em todas as áreas. Deus vai transformar para o seu bem. E que bem que é esse? A Bíblia está escrita num contexto. Versículo 29 tem a resposta. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conforme a imagem de seu Filho. Todas essas coisas que aconteceram no seu passado, Deus tem transformado você para se parecer com Jesus. Deus tem usado essas coisas para você se tornar ainda mais parecido com o Filho dele. Você precisa acreditar nessa verdade. Não importa a circunstância, não importa o que está acontecendo, mantenha a sua posição, porque no final você vai ganhar. No final você vai ser abençoado. Você nunca vai perder. Martin Luther King disse, eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. E se ele foi capaz de falar isso, eu acho que ele falou isso divinamente inspirado pelo Espírito, porque ele era um homem de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor soprou isso. Eu quero falar a mesma palavra para você. Você sempre ganha. E quando parece que é prejuízo, você está sendo conformado à imagem de Jesus. Talvez você não está vendo nada, você não está sentindo nada, é pela fé. Uma coisa é fato, você não vai sair daí da mesma forma que você entrou. Algo especial da parte de Deus vai acontecer com você. Diga amém, por favor. Versículo 31, olha o que diz. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será? A palavra quem aqui no original também pode ser relacionada a uma pessoa. Quem ou o que será contra você? Doença? Dificuldades? Problema? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós. Diga assim, Deus é por mim. Fala com convicção agora, diga Deus é por mim. Agora fala com aquela convicção mesmo, Deus é por você. Por que eu falo para você repetir às vezes algumas coisas? Porque essas verdades têm que sustentar você no dia da dificuldade. Você sabe qual que é o maior problema da humanidade? É porque todos nós passamos pelo dia mau. Todos nós passamos por dificuldade. Mas no dia da dificuldade, olha para cá, isso aqui é interessante. No dia da dificuldade, você não tem a mesma convicção que Deus é por você. Porque às vezes você diz, fui eu que fiz a escolha, isso aqui eu tenho que pagar. Aí você acha que Deus está fazendo você pagar, e Ele tem um prazer mórbido de ficar aqui do outro lado dizendo, falei para você não me desobedecer. Me desobedeceu? É igual o irmãozinho falou lá, eu passei a farinha na terra e estou limpando. Pelo amor de Deus, haja teologia errada, não é nem errada não, maligna. Por isso, pelo amor de Deus, para de ficar ouvindo todo mundo na internet. Para, por favor. Ouça só alguns. Francisco Vaz, Aloísio. Não, você é livre, seu celular você assiste se quiser. Mas cuidado com isso. Por quê? Porque, olha para mim, vou falar uma coisa muito séria para você. Se o pastor Arthur te resistir, você pode me procurar. Você pode me procurar. Eu vou ensinar para ele, vamos resolver a situação. Se eu te resistir,
Você pode mandar uma mensagem para o telefone do pastor Aloysio, falar: o pastor Francisco está me resistindo. Agora deixa eu te perguntar, e se Deus te resistir? E se Deus estiver te resistindo? Esse é o problema. O diabo convenceu algumas pessoas que Deus está resistindo nele. Eu quero hoje falar para você com toda a convicção do mundo: Deus joga no seu time. Deus está com você. Deus é por você. Mas eu errei, mas Ele não te deixa. Ele não te abandona. Não combina com Ele um Deus que abandona o seu filho na hora que ele erra. Ele é por você. Não importa a circunstância, não importa o dia mau, não importa se no mês foi bom de vendas ou se não foi. Deus é por você. Deus é pela sua casa, Deus é pela sua família, Deus é por você. Bati o carro, Deus é por mim. A situação está difícil, mas Deus é por mim. Nunca é contra você. Porque se algum dia você acreditar que Ele é contra você, a quem você vai recorrer? A quem você vai buscar se Ele é contra você? Deus é por você. Só que nós, às vezes, alimentamos uma crença errada daquela folhinha. Bem me quer, mal me quer. Quantos já viram isso? Você conhece, sim. Aí sobrou qual? O mal me quer. Você busca de novo uma. Até dar umas 15. Não, hoje o trem está difícil. Está difícil. É o maligno, né? É o diabo. Não, Deus não está nessa folhinha, bem me quer. Não importa a situação, Deus é por você. Não importa a dificuldade, Deus é por você. Mas aconteceu, Deus é por você. Hoje, se precisar, eu vou ficar rouco para dizer para você: Deus é por você. Ele não é contra você. Diga amém sobre isso. Por que eu estou te falando isso? Porque um irmão estava aconselhando ele há um tempo atrás. Ele diz assim: pastor, o que eu fiz, pastor? O que eu fiz? Eu não gostava quando uma pessoa perguntava realmente para Deus. Eu até ensinava: não pergunte para Deus o que, mas não o que você fez, mas Senhor, o que você... Mas o Senhor falou algo para mim nessa manhã, e eu vou falar com você. Não tem nada de errado você perguntar para Deus por que você está passando por algo. O erro é quando você acredita que Deus é o causador dessas coisas. Isso é o erro. Às vezes você está passando por uma dificuldade, uma luta, uma pressão que é tão forte que você grita: Senhor. Pai, Ele entende você. Ele sabe que às vezes é um coração sincero que está clamando. Às vezes você desespera e diz: por quê? Não tem nada de errado, o Senhor falou isso comigo nessa manhã, de perguntar o porquê. Mas nunca pergunte o porquê acreditando que Deus é o causador do problema. Sabe por quê? Irmãos, isso aqui, se você não lembrar de nada, lembra disso. Se Ele é o causador, quem vai te defender? Não é. Ele está no seu time. O diabo tenta enganar você que Deus está jogando contra você, está no outro time. Ele está dizendo: sua hora chegou, o acerto de conta vem. Você fez escolha errada, agora prepara. Não, Deus está do seu lado. Eu tenho 3 filhos, são meus filhos. Eles sabem que eu amo, eu ensino muitas coisas para eles. Mas o fato é, se eles errarem, eu não permito que ninguém toque neles. E nem vem gritar com eles, porque eles têm pai. Assim é o seu também, amém? Tem irmãos que dizem que me amam. Eu falo: eu sei disso, eu trato bem os seus filhos. Eu sou inteligente, vou continuar fazendo isso. Se um dia eu brigar com seu filho, você não vai gostar. Concorda comigo? Então, deixa eu te falar. Nós somos filhos de Deus. Não importa a escolha que você fez. Não importa o lugar que você foi parar. Deus não é contra você. Deus não é contra você. Diante de qualquer circunstância, jamais pense que Deus é que está fazendo isso. Nunca diga que Deus está contra você. Ele está sempre do seu lado. E aí o outro texto diz, versículo 32, olha tanto que a palavra de Deus é poderosa. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Não, eu te dei meu filho, agora você errou, está pedindo perdão, aí não vou, aí é demais.
Ele já te deu tudo. O inimigo tenta nos convencer que nós não podemos mais pedir para Deus. Esgotamos a paciência de Deus. Se Ele não poupou o filho, Ele vai poupar perdão para você? Se Ele não poupou o filho, Ele vai poupar o quê para você? Um carro? Uma casa? Uma restauração? Não vai. Ele não poupou o filho. Siga a lógica do céu. Se Ele te deu, todas as outras coisas Ele vai te dar também. Diga amém, por favor. Siga a lógica do céu. Qual que é a lógica do céu? Olha o que está dizendo. Aquele Cristo Jesus que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, Ele já me deu o filho. Porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Ele não vai poupar nada de você. Ele não é contra você. Pastor, mas eu já ouvi falar, e a lei da semeadura e colheita? Esse é o segundo princípio. Não fui eu que fiz? Não sou eu que fiz? Não fui eu que fiz a escolha errada? Eu tenho que pagar agora. Então, é ruim, mas alguns não entendem qual é a dispensação, qual que é a economia de Deus no momento que nós estamos vivendo hoje. A Bíblia é dividida em duas partes. Quais são elas? Velho e Novo Testamento. Isso você sabe responder rápido. Agora, o que significa testamento? Aliança. Aliança, Deus fez uma aliança com o teu povo. Deus lidou com o homem de uma maneira. Ah, então Deus agora mudou de humor? Não, presta atenção. Deus agora é o mesmo Deus. Ele era gracioso também na velha aliança. Só que os homens, infelizmente, não entenderam isso. Não teve a revelação de conhecer o coração e o caráter de Deus. Ele continua sendo o mesmo. Agora é preciso entender a revelação e o entendimento de qual momento que nós estamos vivendo. A velha aliança e na nova aliança. Oséias capítulo 8, versículo 7. Eu quero ler com você esse texto, mas antes, só quero falar isso. Porque muitas pessoas se acham na obrigação de viver mal. Isso aqui é muito sério que eu vou te falar. Por que elas se acham na obrigação de viver mal? Porque elas fizeram uma escolha errada. Fizeram a plantação errada. Aí, elas acreditam que agora precisa aguentar. Eu ouvi uma pessoa um dia dizendo isso, num púlpito de uma igreja. Você plantou, agora bebe o fel. Eu falei, muito forte. Parece espirituoso. Aí a igreja deu aqueles gritos assim, né? Amém, fala Deus. Eu falei, até o dia a situação virar para o lado dele. É muito simples, né? Gritar fala Deus. Mas é por isso que lá na cruz, eu não sei quantos de vocês lembram que Jesus disse algo antes dele falar a última palavra tetelestai. Qual foi a palavra que ele disse antes de falar essa palavra? Tenho sede. O que ele falou? Tenho sede. E diz a Bíblia, tenho sede. Está consumado para se cumprir a escritura, disse tenho sede. O que eles fizeram? Pegaram, aí o texto diz, estavam ali um vaso cheio de vinagre, embebedaram de vinagre uma esponja e um caniço de sopo lhe colocou à boca. Sabe por quê? Porque no Velho Testamento, eles tinham um ditado, até esse de Oséias. Os filhos comeram uvas verdes e as bocas dos filhos é que ficaram embotadas. Quando eles deram vinagre para ele, que ele bebeu, que chegou até sua boca, o Senhor está dizendo, eu estou levando agora toda a maldição da escolha que vocês fizeram. A maldição das suas escolhas, da colheita que era para cair em você, Cristo Jesus já levou lá na cruz do Calvário. Ah, então não tem colheita hoje, pastor? Tem. Só para coisa boa no Novo Testamento. Não, mas aí eu não acredito. Não, se você acreditar é uma coisa, você tem que ter prova, conhecimento para não acreditar. Porque eu tenho, o que eu estou te mostrando. Plantação e colheita de coisas ruins, só na velha aliança. Porque Oséias 8,7 diz o quê? 8,7. Porque semeiam ventos e colhem tempestade. Isso é até um ditado. Semeou, agora vai colher. Você já viu que tem gente que ele é portador dessas notícias? Você viu, fulano de tal, aconteceu isso. Mas também, né? Esse também, né? É o seguinte. A hora que chegou, né?
Sabe, é muito triste quando você vê alguém sofrendo e tem gente do lado dizendo, é colheita dele. O que você precisa entender é que lá na cruz o Senhor já levou toda a colheita que era para você. Toda a colheita que iria cair sobre você, Jesus já levou lá na cruz do Calvário. Por isso ele disse, está consumado. A palavra consumado é tetelestai. Antigamente, na minha época, quando você pegava os documentos ali, eu já fui office boy, você leva aquela monte de pasta, ficava na fila no banco e passava uma maquininha lá no banco e o cara, tentando fazer aquele barulhinho, pagava. Você tinha que levar lá aquele barulhinho lá, aquele papel com aquelas tajas, com aquela, esqueci o nome, mas é tipo, você pagou, certo? Hoje você paga tudo pela internet. Então, alguns aqui não sabem nem o que eu estou falando. Antigamente, nos tempos de Jesus, quando uma pessoa tinha uma demanda ou alguma coisa, quando se era, principalmente o Império Romano fazia isso. Quando a pessoa pagava uma dívida, eles pegavam um carimbo, espécie de um carimbo e batia. E o que estava escrito nesse carimbo? Tetelestai, está pago. Quando Jesus, o nosso representante, foi para a cruz do Calvário, ele gritou, está consumado. Está consumado. Toda maldição que ia cair sobre o Francisco, das escolhas que ele fez, está caindo sobre Cristo Jesus. Por isso que a ira de Deus veio sobre ele. Não justifica a ira de Deus vir sobre você hoje. Por quê? Porque Jesus já pagou tudo, já pagou todo o pecado lá na cruz do Calvário, para que hoje eu e você pudéssemos ter expectativa de dias bons, expectativa de uma saúde boa, de uma vida boa, expectativa de um ano bom. Por quê? Porque eu sou bom, maravilhoso? Não! Essa é a graça de Deus, porque Ele levou lá na cruz. Pastor, então hoje não tem mais, eu posso fazer o que eu quiser? Não, presta atenção. Existe consequência. Por exemplo, se você pula de um quarto andar, vai ter consequência, vai quebrar a perna, talvez o fêmur, alguma coisa. Entende? Agora, isso é colheita? Não. Colheita é diferente de consequência. Por exemplo, eu deixo uma carteira aqui, em cima do púlpito. Acabei esquecendo. Aí vem uma pessoa e rouba essa carteira. Ele roubou. Consequência. Qual que é a consequência disso? Perdeu uma confiança. Ele, infelizmente, a confiança ficou afetada. Não posso mais deixar a carteira perto dessa pessoa. Entendeu? Perdeu a confiança, ficou meio embaraçoso, a situação ficou ruim. Isso é consequência ou é colheita? Consequência. A colheita seria, se ele roubou aqui da minha carteira R$100, ele vai ter, porque colheita é uma proporção muito maior. Para cada um milho, uma semente de milho que você planta, você vai colher uma espiga. Quantos grãos tem uma espiga? Quase 600. Então, às vezes, você colocou um e vai colher muito mais. Para cada um. Talvez se você vai plantar ali, pegou toda aquela espiga e plantou, você vai colher 30, 50, 100 sacos. Isso é o quê? Colheita. Então, a proporção da colheita é muito maior. Aquilo que você fez, as escolhas, isso significa que o seu filho vai nascer debaixo de maldição, problemas vão acontecer. Por isso que lá na cruz do Calvário, ele disse, eu estou levando toda a colheita que estava contra você. Os nossos filhos não estão mais debaixo de maldição. Vão comer do melhor dessa terra. Vão vestir as melhores roupas. São inteligentes. São abençoados. O divórcio, a traição, a maldade, a doença não vão alcançá-los. Por quê? Porque eles estão debaixo de uma nova aliança. Eles são abençoados, são favorecidos. Diga amém, por favor. Agora, por que eu preciso estar ensinando isso para você? Porque tem irmãos, ou tem pessoas, que ainda está esperando que numa hora dessa, a colheita dele vai chegar. O pecado dele vai ser, alguém vai descobrir, vai colocar no telhado, vai espalhar para todo mundo, e algo vai acontecer. Em nome de Jesus, eu me levanto como um profeta de Deus para dizer, foi perdoado, Deus não está nessa de expor você, pelo contrário, você será restituído, vai ter alegria. Se o diabo pensou que vai destruir,
Deus vai restaurar, e quando Deus restaura, restaura numa posição ainda maior. Por quê? Porque as colheitas já foram levadas. Não, pastor, eu tenho que passar por isso, fui eu que errei. Não, você não tem que passar por isso. Cristo já passou no seu lugar. Ele é o nosso representante, meu irmão. Se você precisa ficar sofrendo por tudo que você fez, responda para mim, por que Cristo então morreu no nosso lugar? Não precisaria ele ter morrido aí? Já que eu e você sofremos as consequências de tudo, o que você precisa parar é de ser orgulhoso. Você quer pagar pelo que você fez, e se você fosse tão bom assim, você não teria nem feito. Você não conseguiu, sabe, vencer algo. Agora você quer, não, agora eu vou pagar. Para com esse orgulho. Seja humilde. Pede ajuda. Clama para o Senhor. Eu fiz a escolha errada, mas eu creio que o Senhor vai me ajudar. Eu quero dizer para você, quando você tem essa humildade, Deus cura você. Deus restaura você. Deus coloca você de pé. Sabe por quê? Tiago capítulo 4, versículo 6. Olha o que a Bíblia diz. Tiago capítulo 4, versículo 6. Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste ao soberbo. Quem que Deus resiste? Quem que é o soberbo? É aquele que erra. Mas pior do que o erro é continuar no erro e dizer, não, eu vou pagar até o último centavo. Pois é. Eu não vou negar para você não. Se você quiser fazer isso, você vai talvez consumir toda a sua vida e chegar no fim e saber que você não conseguiu. Mas Deus pode hoje entrar na sua história e arrumar a sua bagunça. Deus pode. Ele é poderoso para desfazer o que você fez. Ele só quer que você seja humilde para dizer, fui eu que fiz mesmo. Não deveria, mas eu fiz. Mas Senhor, me ajuda. Me ajuda. Eu não quero continuar dessa forma. Quantas pessoas às vezes estão sofrendo por coisas que elas fizeram? Agora escute-me, pior do que o erro é aceitar a culpa. Porque para o erro tem o perdão, mas quando você vive debaixo de culpa, você está rejeitando a solução. Você está rejeitando a solução de Deus. Qual que é a solução de Deus? O perdão. Ah, pastor, é tão simples assim, eu vou lá e erro e pronto, aí depois eu peço perdão. Não, presta atenção. A gente sabe, todos nós aqui somos maduros, adultos e sabemos que erros traz consigo consequências. Ninguém quer errar. A minha palavra aqui não é uma apologia para você viver uma vida errada, não. Pelo contrário, a minha palavra é dizer para você uma palavra de esperança. Você errou. E você acha que agora você tem que pagar tudo e passar por tudo. Mas Deus está dizendo, eu vou transformar esse erro em bênção na sua vida. O que Deus está dizendo para você hoje é, eu vou pegar os erros do passado e vou fazer isso cooperar para o seu bem. O que Deus está dizendo hoje é, não se torne mais amargo, ferido, culpando pessoas, né? Pelo meu fracasso. Foi fulano de tal, foi esse pastor, foi essa igreja, foi esse líder. Depois que fizeram isso com a minha vida acabou. Pois é, se homem fez um estrago com a sua vida, o que Deus não pode fazer nesse tempo de restauração na sua vida? Permita que Ele restaura, permita que Ele cura, permita que Ele devolva de volta, que talvez outro tiraram a sua honra, Cristo vai devolver sua honra. Tocaram em você, falaram mal de você, mas Cristo está aqui para curar e falar bem de você e abençoar você e toda a sua descendência. Mas será que você vai ficar carregando essa desculpa até quando? É triste encontrar homens, vou falar para homem aqui, de 60 anos, de 50 anos, resignado. Falharam comigo, fizeram isso. O que você fez a respeito disso? Passou sua vida toda culpando pessoas? Lambendo ferida disso? Ei, limpa a poeira disso, caí, mas levantei a poeira e vou seguir adiante. Vou erguer a cabeça e vou dizer, os melhores dias estão diante de mim. Errei mesmo, não deveria, não estou preocupado com o que vão falar. Eu creio no perdão e no sangue de Jesus. Vou levantar a minha cabeça e vou olhar para o céu, de onde me virá o socorro. Vou crer na bondade de Deus e vou viver os meus melhores dias.
Irmãos, tem algo acontecendo aqui hoje. Ah, pastor, e sobre a colheita e semeadura? Você falou de coisa boa? Me mostra aí. Vou mostrar duas para você. Jesus e Paulo. Estou bom ou não estou no meu time? Jesus e Paulo. João 4,37. João 4,37. Olha o que Jesus falou. Pois não, o caso é verdadeiro ditado. Um é o semeador e o outro o quê? O ceifeiro. É verdadeiro ditado. Um é o semeador, outro é o ceifeiro. Olha o versículo 38. Eu vos enviei para ceifar o que não foi você que semeou. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Isso aqui é poderoso demais. Eu vos enviei para colher o que você não plantou. Você tem coragem de colher o que você não plantou? É triste quando você vê gente dizendo, tudo isso aqui é fruto do meu trabalho. Eu falo, não é não. Tudo isso aqui é fruto do trabalho da graça de Deus. Eu tenho tudo isso. Minha casa aqui foi eu que comprei, ajudei meu pai, eu fiz isso, minha mãe, tudo isso aqui fui eu. Ah, bendito é o homem que levanta uma mão para o céu e diz, a graça de Deus é que fez isso. Quem sou eu? Porque um homem não pode receber coisa alguma e do céu não for dado. Eu estou nesse time que quero semear, quero ceifar o que não fui eu que semeou. Outros trabalharam e vós entraste no trabalho dele. Isso aqui é muito profético. Lá na cruz, Jesus foi o grão de trigo que caiu na terra. João 12, 24. Não precisa abrir, só anota. João 12, 24. Lá na cruz, Jesus foi o grão de trigo que caiu na terra. Ele trabalhou, ele morreu para que hoje você pudesse ter vida e vida em abundância. Então a colheita é essa. A colheita do Novo Testamento é essa. A outra sobre Paulo. 2 Coríntios 9, 6. Plantação e colheita no Novo Testamento está ligado a coisas boas e finanças. Paulo está dizendo, isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Alegria é a chave para você prosperar. Alegria é a chave. Outro texto, Gálatas capítulo 6, verso 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra. Quantos aqui, né, todo domingo tem sido instruído na palavra? Olha o que a Bíblia está dizendo. Quem está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele a quem instrui. É isso mesmo. Você tem que fazer coisa boa para mim. Porque toda semana eu estou semeando palavra na sua vida. Não fica chateado quando eu sou abençoado, não. Nossa, isso aí é o carro dele? Nossa, isso aí é? É isso mesmo. Sou abençoado. Se você vem atrás de gente abençoada, você está no lugar certo. Está na hora de mudar essa mentalidade. Que para ser de Deus tem que ser feio, tem que ser de qualquer jeito. Não vou demonstrar isso. Eu não ganho muita coisa das pessoas, sabe por quê? Porque eu não passo cara de dó. Não passo. Não gosto disso. Eu gosto de representar bem o meu pai. É muito feio o menino que fica pedindo Todd no vizinho, sabendo que tem pai em casa. Eu tenho pai, vou pedir para ele. Não fico me digando para os outros, peço para o meu pai. E meu pai me dá. Para a tristeza de alguns. E me dá mesmo. Ele é bom comigo, ele está no meu time. Tem hora que a coisa está ruim, eu falo, Senhor, o que nós vamos fazer, Senhor? O que nós vamos fazer com a tua obra? O que nós vamos fazer com a tua casa? Essa semana eu vim para cá para ver meu orçamento, as coisas da minha casa. Nossa, saí daqui com um tanto de coisa, planilha. Eu falei, Deus, e aí, Senhor? O que nós vamos fazer com a nossa casa? Porque ela não é minha, é sua. Eu sou só seu mordomo, Senhor. O Senhor falou, deixa tudo comigo. Vou abençoar você como nunca abençoei antes. Sabe por quê? Porque quem semeia a palavra é muito abençoado. Agora, eu quero finalizar com você, falando da última promessa. E essa promessa está no Salmo 23. Diga amém sobre isso. Coloca o instrumental para mim aí. Salmo 23. Presta atenção comigo. Vou finalizar, nós vamos contar duas histórias, vou finalizar com você. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quem te faz repousar em paz verdejante? Quem? Ele, o Senhor. Leva-me para junto das águas
de descanso. Para onde que ele te leva? Para as águas de descanso. Refrigera a minha alma. Quem que refrigera a sua alma? É Ele. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quem é que te guia? Ele. Agora mudou. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Mal nenhum. Porque tu, Senhor, estás comigo. E o teu cajado e o teu bordão me consola. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Volta lá para o versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O que ele faz? Pastos verdejantes. Ele me leva para águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça. Mas ainda que eu, Francisco Júnior Vasco Freitas, faço escolhas erradas, diferente da religião que diz, você fez? Bebe o fel agora. Não foi você que procurou? Agora sofre. O salmista está dizendo, não foi ele que me levou para lá, fui eu que fui parar lá. Mas esse não me deixa no meio do caminho. A minha palavra hoje é para você que talvez fez escolhas, assim como eu já fiz. Não estou dizendo de antes de 2000, não, estou falando depois de 2000. Depois que eu tive experiência. Às vezes fiz escolhas erradas. E o diabo nos convence que agora nós temos que sofrer. O que você foi fazer aí? Tanta coisa boa que você tinha, vale de, sombra. Você estava em água fresca, você estava numa água de refrigério, você estava com pasto verdejante. O que você foi fazer aí? Agora, sofre. Tem uma pregação que virou meu Deus do céu, não sei nem o que ela virou. Um pregador americano, da época de 60, eu acho, ele falou que quando a ovelha é custosa demais, o pastor quebra a perna dela. Aí isso aí virou, todo mundo. O pastor Luiz estava um dia em Israel, perguntou isso para o guia falou, nunca ouvi um negócio tão translocado como esse. Porque se o pastor quebrar a perna da ovelha, vai dar muito trabalho para ele vai ter que carregar ela. Deixa eu te falar, o que ele diz sobre o bordão? Porque tu estás comigo. Quem diz que o Senhor te deixa na hora que você erra é a religião. A Bíblia está dizendo, o Senhor está com você. Você está tão mais próximo de Deus que você nunca imaginou. Talvez você está vivendo os melhores momentos com Deus e não sabe. Diferente do que a religião diz, não, eu estou mal, eu fiz escolha errada. Vou falar um negócio, talvez que a cabeça do religioso vai girar agora. Talvez o melhor dia na sua vida, para você é o pior, mas para Deus é o melhor. O dia que você erra, talvez é o pior dia para você. Olha o que eu fiz. Mas aí quando você vai para Deus, é o melhor dia, sabe por quê? Porque ali você está sem orgulho algum. Porque, vamos ser honestos aqui, nós somos uma igreja que ensinamos o evangelho da... O que é a palavra graça? Favor imerecido. No dia que a pessoa acerta, ele merece favor ou não? Não. Bênção, é bênção, glória a Deus. Mas no dia que ele erra, que ele faz a escolha errada, é o dia que ele menos merece. E se ele for humilde para clamar, vai ser o dia que ele vai receber. Então talvez você pense que o dia que você fez algo, que é o pior dia, pode ser o dia que você experimenta de mais graça de Deus.
diferente do que você pensa, por que o cajado do pastor tem esse formato? O texto responde. Não é só porque o pastor andava com esse cajado, quando tinha animal peçonhentos, ele afastava o animal. Ele batia, de repente, uma cobra, um escorpião, alguma coisa que quer picar a ovelha. Mas ela tem esse formato porque às vezes o pastor muda o lugar de pegar. Quando ele pega aqui, não é para bater. É porque a ovelha às vezes caiu num lugar onde o braço dele não consegue chegar. Aí ele usa esse formato para fazer isso aqui, para tirar a ovelha do buraco. Por isso que ele diz: o seu bordão me consola. Você errou, achou que Deus está contra você, Deus está dizendo, pelo contrário, vou resgatar você com mão forte, porque eu amo você. Essa é a graça de Deus para você. No dia que você acha que merece menos, é o dia que você mais recebe da graça e do favor imerecido de Deus. Quantas pessoas talvez estão aqui hoje, nessa manhã, que passaram ou que estão passando pelo vale. Você fez a escolha, o diabo está macetando sua cabeça, dizendo: está vendo onde você foi parar? Olha o que você fez, agora você vai continuar aqui. Mas a voz de Deus hoje é: eu vou tirar você desse lugar, mas não vou tirar você do mesmo jeito. Vou tirar você, vou restaurar, vou curar você, e todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Tem um texto, 2 textos da Bíblia que eu quero finalizar com ele. Tem gente que pensa que o erro dele afastou Deus. Irmãos, Deus é onisciente. Deus já sabia em algum momento que nós iríamos errar. Pastor, então, por que ele não evitou? Ele te deu a escolha. Não fique questionando isso. Vem para esse lado de acreditar que ele pode te restituir. Abraão, quando se fala de um guerreiro na Bíblia, de quem que nós lembramos? Davi. Quando nós falamos de um adorador, de quem nós lembramos? De Davi. Quando falamos de um edificador, de quem lembramos? De Paulo. Quando falamos de um pescador, de uma pessoa que respondia rápido, que era meio pulso, firme, de quem nós lembramos? Pedrão. Eu gosto dele. Eu vou dar um abraço. Pedrão, eu gosto das suas histórias. Quando nós falamos de alguém que reclina a cabeça no peito de Jesus, nós lembramos de quem? De João. E quando nós falamos de fé, de quem que nós lembramos? De Abraão. Mas o que você não sabe é que o pai da fé também falhou. E falhou feio. O pai da fé foi parar no Egito. Ele desceu para o Egito. É sempre assim, quando você está nas coisas de Deus e vai para o mundo, você desce. Você nunca sobe, só desce. As coisas só começam a dar errado. Porque é assim. As coisas de Deus sempre você sobe, sempre avança e prospera. Mas quando faz a escolha errada, sempre descemos. Ele foi parar no Egito. Depois foi parar num lugar chamado Gerar. Sabe onde é Gerar? Gênesis 20, terra dos filisteus. Pode acreditar em mim, se não acreditar, pode depois pesquisar. E diz a Bíblia que quando ele chegou lá, ele fez um trato com a mulher dele. Se perguntar se você é minha mulher, fala que você é minha irmã. Um cara que fala um negócio desse, ele não precisa de inimigo atacar ele, não. Ele vai chegar em casa, ela vai falar: você não é homem nem para falar que é meu. Aí o que a Bíblia diz? Que ele ficou com medo de morrer. À noite, por alguma advertência, Abimeleque viu, mas estava tarde, falou: não vou mexer com essa mulher, não. À noite ele foi dormir. Quando ele foi dormir, ele teve um sonho. No sonho, quem foi no sonho apareceu para ele? Deus. Olha para mim aqui, gente. Nós temos que ter coragem de pregar essa mensagem como ela é. Deus não deveria ter apresentado o sonho, não era para Abraão? Foi ele que errou, ué. Foi ele que fez a escolha errada. Deus foi conversar com ele? Ei, Deus é por você. Deus não fica em cima do muro. Deus tem partido. Ele é por você. Ele não concorda com o seu erro. Ele não aprova o seu erro. Mas ele é por você, ele não te deixa. Abimeleque está dormindo, deve estar pensando até umas coisinhas erradas sobre a Sara. Na hora que ele está dormindo, o Senhor falou assim: ei, aquela mulher tem marido. E se você tocar nela, você vai morrer. Mexe com nós para você ver.
Isso aí, alguns estão duvidando de mim. Não, pastor, mas não fala isso não. Falo. Está na Bíblia, por que eu não vou falar? Ora, versículo 4. Eles já leram já. Eles não acreditaram, eles leram. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, pois disse: o Senhor vai matar uma geração inocente? O Senhor sabe que fui ele que errou, ele que mentiu. Ele é que falou que era a mulher dele, era irmã, eu acreditei, Senhor. Aí o Senhor falou assim: tá bom, é verdade, mas eu vou te falar uma coisa. Restitui a mulher para ele. E a Bíblia diz que ele restituiu. Versículo 6. Respondeu não. 6. Respondeu Deus em sonho: bem sei que com a sua sinceridade de coração fizesse isso. Daí eu tenho impedido você de pecar contra mim e não permitir que você tocasse nela. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, pois ele é profeta, ele vai orar por você. Quantas pessoas pensam assim: mas para ser homem de Deus tem que fazer tudo certinho. O cara errou, Deus falou: devolva a mulher para ele e você vai pedir oração para ele. Tem gente que morde a língua quando vê um negócio desse, acha embaraçoso. Hoje Deus quer chocar a mente de alguns religiosos. Não o seu caso, você é filho. Então quer dizer que nós temos que mentir que Deus vai nos usar? É isso que eu estou falando? É isso que eu estou te ensinando? Quem tem mente pervertida, eu não tenho interesse nenhum em pregar para esses. Eu estou pregando para quem tem a mente correta. Eu estou dizendo que no dia que você acha que você errou, que você não pode ser usado por Deus, nesse dia Deus quer falar: hoje eu quero te mostrar que a força não vem de você, mas vem de mim. Você vai ainda procurar Ele, que Ele não vai orar por você. Mas quantas pessoas depois do erro acham que tem que entrar como uma ostra lá dentro do negócio? Não quero mais fazer nada, vou entregar tudo. Não, Deus não é a favor do seu erro, mas Deus também não é a favor que você fica alimentando culpa, condenação. Tem gente que por causa do orgulho fica meses e meses sem servir, sem abençoar, sem ajudar pessoas. Por quê? Porque acredita que falhou demais. Hoje eu quero declarar a sua libertação. Quero proclamar e declarar que Deus vai usar você de uma forma poderosa, como nunca usou antes, porque não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. Nós confiamos na força dEle, nós confiamos no perdão dEle. Faça alguma coisa aí, por favor, diga glória a Deus, diga aleluia. Agora, olha o versículo 14. Eu quero fazer uma pergunta para os senhores aqui: quando alguém erra, ele fica mais pobre ou mais rico? Fala a verdade. Quando alguém erra, ele fica mais pobre ou mais rico? Mais pobre. Quando alguém peca, erra, ele é mais abençoado ou menos abençoado? Menos abençoado, irmãos. Fala a verdade. Então Abimeleque tomou ovelhas, boi, servo, serva, e deu a quem? E fez o quê? E restituiu a sua mulher. Você errou, mas 2025 será o ano da sua restituição. Porque a graça de Deus é maior que o seu erro. Copie essa frase: a graça de Deus é maior que o seu erro. O amor de Deus é maior que as escolhas que você fez. Abraão foi restituído. E olha o que diz o versículo posterior, versículo 15. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde você melhor lhe parecer. 16. E a Sara disse: dei 1000 ciclos de prata a teu irmão. Será isso compensação por tudo que se deu contigo, e perante a todos você é justificado. Abraão errou, mas ele saiu de lá mais abençoado. Isso tem alguma coisa a ver com ele? Sim ou não? Não. Isso para mostrar que o seu erro não limita a bondade de Deus. Você não manda seu filho embora de casa, você não cancela a matrícula da escola dele, nem deixa ele dormir lá na rua só porque ele errou. Se você fez isso algum dia, você está errado. Isso não, pais saudáveis não faz isso.
Já teve momentos que eu fui disciplinar meus filhos, todos eles já disseram, eu não gosto de você. Eu falei, mas não tem problema, eu gosto de você. Mas eu não gosto de você, mas eu gosto de você. Quantos de nós, às vezes, por algum motivo nos decepcionamos e pensamos até assim, mas Deus agora vai deixar. Deixa eu te falar, Deus ama você. Pastor, quando você fala, parece que tem que fazer coisa errada para ser abençoado. Pelo amor de Deus, vou repetir, não tem nada disso. Eu só estou trazendo esperança, porque nós precisamos ensinar a Bíblia. Tem gente que quando erra, ele vive sofrendo e passa muitos anos preso por achar que Deus abandonou ele. Deus não vai usar ele. E não é nada disso. Deus não é a favor do erro, mas Ele não te deixa. E Ele demonstra graça para você e amor mesmo no dia mau. Aí a Bíblia diz, versículo 17, eu estou encerrando, e orando Abraão, Deus sarou Abimeleque, as suas servas, de sorte que elas puderam ter filho. Quem que orou? Quem orou? Não. Talvez eu li errado. Quem que foi que orou? Abraão. O mesmo que tinha mentido. E aí? Como me explicar isso? Pastor, desse jeito nós vamos ter uma igreja que vai aprontar todas. Cuidado, pastor, o carnaval está vindo aí, vai aprontar aí. Quem recebeu o amor de Deus não quer viver comendo lavagem e sujando com lama. Quem ama a Deus, quem experimentou o amor de Deus, quer agradar o alvo do seu amor. Quando minha mulher me trata bem, cuida bem dos meus meninos, eu não vou aprontar com outra, não. O que foi? Não, ela me trata tão bem, eu vou aprontar. Pelo contrário, eu vou cuidar, eu vou amar, eu vou servir, e vou perguntar o que você quer, porque eu quero agradar. Nós queremos agradar o nosso Senhor, nós amamos Ele. Mas nós estamos aqui dizendo, a esperança de restituição para aquele que fez a escolha errada. A esperança de restituição para aquele que às vezes, como o filho pródigo, eu encerro contando o exemplo dele. Quantos me dão mais 5 minutos? Certo homem, Lucas 15, 11. Certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? Os irmãos estão comigo ainda ou não? Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai, pai, dá minha parte dos bens que me lhe cabe, e lhe repartiu os haveres. Partindo, no outro dia, versículo 12, 13. Passando não muitos dias, o filho mais novo, pegou tudo que era parte dele, ajuntando suas coisas e partiu. Foi para uma terra distante. E lá dissipou, gastou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável, dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Olha aí, pastor, a colheita. Não, isso aqui é consequência. Colheita seria ele pegar uma doença e morrer, por causa das escolhas dele. Consequência foi ele, ficou sem amigo, ficou sem dinheiro, ficou sem nada. Todas as escolhas que você faz têm consequência. Eu não estou aqui dizendo isso, mas é preciso entender. Diz a Bíblia, ele foi e agregou a um daquele cidadão daquela terra, e este mandou a cuidar dos porcos. Cuidar de quê? O cara tinha uma casa, era herdeiro, morava numa fazenda, o pai era rico, agora está cuidando de porco. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que o porco comia, e ninguém lhe dava nada. Caindo em si, todos os dias, em algum momento, em algum dia, todos nós precisamos cair em si. Caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Todas as vezes que nós pecamos, nós achamos que por causa do nosso erro, nossa identidade muda. Ele era filho, mas queria ser tratado agora como
Empregado. Você não acredita que o amor do pai é maior que o seu erro. Você acredita que isso muda a sua identidade. Por isso que nós não vemos gente mais ousada hoje. Por isso que nós não vemos gente que tem coragem de pedir coisas grandes, porque tem aquela mentalidade de servo. Ô Senhor, tem misericórdia do teu servo. Sim. Estou dizendo que está errada essa oração não, mas a oração da nova aliança é: Senhor, ouça, é a voz do teu filho. Porque empregado, você não gostou, você manda embora. Filho não. Filho é filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores, porque não sou digno de ser chamado seu filho. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele de longe. E o pai o avistou. Quem foi que avistou? Foi o filho ou foi o pai? O pai nos avistou primeiro. Foi o pai que olhou para você primeiro. O pai o avistou e, compadecido dele, correu. Homens do Velho Testamento não corria, desonroso. O pai teve que levantar aquela bata e correu. O menino estava cheirando a porco. O menino estava todo sujo, na maior sujeira do pecado, na lama do pecado. É isso que o diabo faz. Sai da casa do pai. É isso que o pecado faz para você. Por favor, você que está me ouvindo, corra do pecado. O pecado vai levar você mais longe, você está disposto a ir. Vai fazer você pagar um preço que você não imaginou pagar. E você vai sofrer consequências que você não imaginou sofrer. Ele saiu de casa cheio de dinheiro, com honra, com roupa, mas voltou sujo, descalço e com a roupa destruída. É isso que o pecado faz. Mas eu vou te mostrar agora o que Cristo faz. Aí eu vou te mostrar o que a restituição pode fazer. Diz a Bíblia: e levantou-se e foi, e o pai viu ele de longe, o abraçou, o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e beijou. Vem cá, Felipe. O pai correu, abraçou e beijou aquele menino. E aí, o filho disse para o pai, sobe aqui rapidinho. O filho disse para o pai: pai, isso, você viu a facilidade? É só um. Obrigado, meu filho. E o filho disse: diga, filho. Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Me aceite como um de seus empregados. O filho queria ser um empregado, mas o pai disse: o seu erro não muda a sua identidade. Tem gente aqui que está pensando que Deus mudou. Por que vocês às vezes não têm coragem de pedir por coisas grandes? Eu não sou uma pessoa santa. Eu não sou essa pessoa tão íntima. Você é filho. Aí o filho diz o quê? Trata-me como um dos teus. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo 22. O pai, porém, disse aos servos. Vem cá, pastor. O pai, então, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Qual que ele falou? A melhor. Essa aqui é a melhor mesmo, ó. Brooks Field Gold. Isso aqui é cor de vencedor. Amém? Trazer a melhor roupa, talvez o que vocês não sabem. Você sabe o que significa a melhor roupa? Quando o pai iria morrer, tinha uma cerimônia. Para ele liberar a bênção da primogenitura, que ele ganhava 33% a mais, o primogênito, o filho mais velho, o pai chamava, fazia uma cerimônia e ele vestia a melhor roupa. E aí, nessa tradição, com a melhor roupa, o pai dizia para ele: você é o herdeiro, você está recebendo herança. Quando aquele menino voltou cheirando a pouco e o pai manda pegar a melhor roupa, o pai está pegando a roupa que era do primogênito e está dizendo: estou colocando você de novo. A videira Belo Horizonte hoje está muito tímida e calada. Estou colocando você de novo no direito da sua herança.
Qual que é o nome disso, igreja? Restituição. Você errou, você gastou o meu dinheiro, mas eu tenho muito mais. Esse pai aponta para Deus. Talvez você gastou, você fez, mas esse pai é rico e vai restituir você. Colocou no dedo dele um anel. Pegou o anel e pôs no dedo dele. Esse anel aqui agora é como se fosse um cartão black. Colocou uma sandália nos pés, porque só escravo anda descalço, você é filho. E mandou matar um cordeiro. Pegou e colocou uma sandália, vestiu ele com a melhor roupa, pôs uma sandália e falou para o servo: mata o melhor novilho, aquele que nós estamos reservando para a ceia do Natal, que está comendo só aquele pasto. Matou. Novilho cevado. Sabe o que é o novilho cevado? É o novilho que não come outra coisa. Cevado. Ele come só, ele está num lugar, só comidinha cevadinha para ele. Pega esse melhor. Comamos! E vamos fazer festa. Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Festa! E regozijamos, porque esse filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Casamentos que estavam perdidos vão ser achados. Filhos que estavam perdidos serão achados. Saúde que talvez você perdeu será achada de novo, porque Deus vai restituir você. É isso que vai acontecer. Aleluia! Você acha que acabou? Não. Estava perdido e começaram o quê? A regozijar. Eles começaram a fazer festa. Começaram a dançar os dois, vai, fazendo festa. Aí, de repente, versículo 25, o filho mais velho. Na igreja tem dois tipos de filho. Um que errou, mas voltou. Mas tem um mais velho. Sabe qual que é o problema do mais velho? Ele nunca desfruta de nada. Também nunca pede nada. Porque acha que é bom demais. É tão bom que não tem coragem de pedir perdão. É bom demais, não pede ajuda. Ora, o mais velho estava no campo. E aí, voltando, que estava trabalhando, ele ouviu a música e as danças. E na minha liberdade, eu acho que estava tocando a música do JPV. Pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo. E o menino estava lá assim, o jovem que tinha acabado de voltar. Porque imagina o cara sem graça. Agora eu vou te falar, você teria coragem de fazer uma festa para um menino desse? Eu ainda tenho uma mentalidade religiosa. O Espírito me perguntou de manhã, você faria festa para uma pessoa dessa? A esposa fazia uma janta com pudim para o marido desse? Faz não. Esse miserável vai ter que sofrer. O filho, o marido tem coragem de cuidar de uma esposa dessa? Mas o pai fez para esse menino uma festa. Roupa. Olha que ele está bonito, gente. Nós temos uma vendedora da Brooksfield aqui, a Ineida, fazer uma propaganda para ver se eu ganho um desconto. Olha para cá. Não desvia, não. O mais moço chegou, um dos seus criados, e perguntou: o que é isso aí que está acontecendo aí em casa? Aí respondeu: passa para frente. Veio o teu irmão, o teu pai mandou matar um novilho cevado porque recuperou com saúde. Ele ficou feliz? Glória a Deus! Eu tenho visto isso aqui acontecer na nossa igreja. Irmãos no passado, que não eram os melhores. Erraram, fizeram escolha. E Deus tem abençoado eles. Tem prosperado. E tem mesmo. E tem alguns que estão igual o irmão do filho pródigo. Não se alega com a bênção dele. Você tem que tomar muito cuidado. Porque todos nós temos tendência para ser irmão do filho pródigo. Todos nós temos tendência para ser irmão do filho pródigo. Nós temos dificuldade de ver quando Deus quer restaurar alguém, abençoar. Sabe por quê? Porque nós ficamos aqui. Tá aí dançando, gastou dinheiro tudinho. O pai colocou o blazer lá, mas feriu muita gente no passado. Você estava no dia que ele pediu perdão? Você estava no dia que ele chorou? Você viu só o dia que ele errou e o dia que ele pediu perdão? Não julgue ninguém.
Deus abençoa quem Ele quer abençoar. Eu só não quero ser irmão do filho pródigo para ficar lá criticando. Aí ele disse o quê? Se indignou e não queria entrar. Saindo, o pai procurou conciliá-lo. Por favor. Eu coloquei isso no meu Instagram hoje. Pode ir, Felipe. Obrigado. Coloquei isso no meu Instagram hoje. O filho mais novo pediu pela herança e recebeu. Depois pisou na bola feio. Pediu perdão e o pai aceitou. Você sabe qual que é o problema do mais velho? Ele nunca pediu nada. Porque acha que é bom demais. Eu vou dizer para você hoje. Deus trouxe você aqui hoje para tirar toda, sabe, eu sinto mesmo cadeias sendo quebradas aqui nessa noite. Eu vejo vidas sendo liberadas para viver o melhor do Senhor. Esse jovem aqui foi parar lá no vale da sombra da morte. Mas o que diz Salmo 23, versículo 6? Salmos 23, versículo 6. O salmista chega ao fim dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Eu quero proclamar que a bondade do Senhor vai seguir você. Eu quero declarar que a bondade do Senhor vai fazer o que você não consegue fazer. Eu quero declarar que a bondade do Senhor está tocando pessoas agora, talvez pessoas que nem aqui estão, mas a bondade do Senhor está tocando elas. Não vai ser do seu jeito, vai ser do jeito de Deus. Eu quero declarar que a bondade e a misericórdia vão estar seguindo você. Olha você fazendo um negócio e a bondade seguindo você. Olha você indo para uma porta de emprego e a bondade seguindo você. Olha você recebendo uma promoção e a bondade seguindo você. Olha você talvez e pedindo perdão e a bondade do Senhor tocando corações e seguindo você. Eu quero proclamar e declarar sobre a sua vida um tempo de restituição, um tempo de favor sobre você, um tempo onde os céus vão se abrir e Deus vai dizer: o diabo se levantou para destruir, mas eu estou aqui para restituir você e todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Sabe por quê? Porque o Senhor vai arrumar a sua bagunça. Fique em pé onde você está. Eu queria que você levantasse as suas duas mãos para o alto. Irmãos, sabe aquele dia que você como pregador ora ao seu Deus e diz: Senhor, toca neles para eles entenderem essa palavra. Eu orei por você hoje, para que os seus olhos sejam abertos. Talvez você alimentou muito tempo achando que Deus está considerando o que você fez lá no passado. Olha para cá antes de eu orar por você. Tem um irmão lá em Goiânia que se tornou um grande amigo meu, um discípulo. No mundo, ele pagou para uma menina fazer aborto. E ela fez. Ele foi para a igreja depois, conheceu uma moça, menina de Deus. Eles nem se tocaram, se beijaram no altar, foram para a lua de mel, vida bonita, apartamento dele, ganhou um apartamento, carro, começou a prosperar. 2 anos e meio a menina engravidou, esposa dele agora. Na hora que ela engravidou, o diabo disse assim para ele: aquilo que você fez lá atrás, você vai sofrer agora na gravidez da sua esposa. Qual que é o nome disso? Colheita. Ele não tinha entendimento disso. A primeira ultrassonografia da esposa, ele ficou com tanto medo, com tanta angústia, que ele parou o carro e disse: para aí que eu vou procurar um estacionamento. Ele não entrou. Porque ele falou: pastor, eu tinha convicção que o menino tinha um problema e eu era o culpado. Ele achava que Deus era contra ele, por causa da escolha que ele tinha feito. Ele achava que em algum momento aquilo era colheita. No 6º mês, a mulher dele falou: olha, vamos chegar mais cedo, você não vai parar o carro em outro lugar. Ela parece que estava percebendo alguma coisa. Eles entraram. E no 6º mês se faz a morfológica, para saber se o menino é saudável, se tem alguma deficiência, algum problema. Ele entrou na sala, e na hora que o médico começou a fazer, ele, eu estou sentindo, foi para o banheiro, inventou que ele estava com problema, porque ele temia
que em algum momento ele tinha que pagar pelo que ele fez. Ele não acreditou que o que Cristo fez foi suficiente. E pela graça de Deus, um dia ele me ouviu pregando sobre o perdão. Naquela hora eu dei um exemplo parecido com isso. E ele deu um grito. Foi interessante, assim, que o povo assustou. E ele estava liberando aquilo. Sabe por quê? Porque no 9º mês, nos últimos dias, o inimigo disse, a criança está perfeita, mas pode ser que ela demore na hora de nascer e aconteça um problema. Quantas pessoas o diabo fica batendo na sua cabeça, dizendo, você vai pagar pelo que você fez. Eu vim aqui hoje dizer para você, Cristo já pagou no seu lugar. Cristo já pagou no seu lugar. Ele já arrumou a bagunça que você fez. Irmãos, o menino nasceu, ele teve mais outros 2 filhos, família perfeita, filhos lindos, filho lindo. Sabe por quê? Porque Deus estava dizendo, eu não estou nessa de prejudicar não. Por que você está lembrando de coisa que você fez? Se eu já perdoei você, eu já paguei. Eu estou pensando coisas boas para você. Eu tenho um futuro de glória para você. Ei, o Senhor está aqui hoje dizendo, por amor à aliança, Ele vai restituir você em dobro. Feche os seus olhos, eu quero proclamar sobre a sua vida. Pai, nenhuma pessoa que entrou aqui hoje vai sair da mesma forma que ele entrou. Eu vejo algo sendo construído no mundo espiritual. O diabo se levantou para destruir alianças. O diabo se levantou para roubar, porque ele é ladrão, para matar e para destruir. Mas hoje o Senhor também se levantou em favor desses. E o Senhor se levanta para repreender a obra do maligno e para dizer, eu vou restituir sua honra, eu vou restituir favor, eu vou restituir posição, eu vou restituir suas finanças. Eu quero declarar sobre você que você vai viver milagres financeiros. A área que o diabo mais atacou vai ser a área que você vai experimentar mais favor. A área que o inimigo mais se levantou contra você vai ser a área que você vai ver mais o agir de Deus. Eu abençoo você, abençoo suas emoções, abençoo o seu coração. Declaro que nessa noite você está sendo curado de todos os problemas do passado. Nessa noite você está sendo perdoado. E nessa noite você está sendo autorizado a prosperar como você nunca prosperou antes, em nome do Senhor Jesus. Se você crê e recebe essa palavra, diga glória a Deus. Diga aleluia! Aplauda bem forte o Senhor. Tenha uma semana abençoada.